Fala galera, Thiago Fronteira em mais um episódio do Bora Empreendecast, este podcast que tem o objetivo de te incentivar e dar ferramentas para você que tem o objetivo de empreender. E hoje eu conto com a presença de Gustavo Redondo, 36 anos, engenheiro de formação e já empreende há 10 anos com o modelo de franquia, casado com a Ju, pai da Mari e um grande amigo, né? Então, não se espantem com o nível de intimidade, mas a ideia aqui é contar a história do Gu e eu acredito que vai incentivar e inspirar você aí que tem esse objetivo de empreender. Gu, obrigado pela Valeu, Frontera, presença. obrigado. Valeu. Vamos lá. Gustavão, para a gente começar, né, eu queria que você dividisse com a gente um pouquinho em relação à sua história familiar. A gente fala que sempre quando a gente empreende, sempre no empreendedorismo, a família tem grande importância em tudo isso, né? Nossa base ali, né? Eu queria que você contasse um pouco da história do seu pai, com a família, como começou a sua carreira. Aí depois a gente vai explorar um pouco mais sobre esse modelo de empreender de franquia e a sua vivência, a sua experiência pra gente aí. Pô, Tá bom? legal, Frontera. Pô, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer, né, poder estar aqui batendo esse papo com você. A gente já se conhece há bastante tempo, mas trazer alguma informação diferente aí pro pessoal, para poder se inspirar ou poder tomar alguma nota que possa auxiliar nesse processo de empreendedorismo. E, bom, falando um pouquinho da minha família, da minha criação, né, como que foi. Eu sou primeiro filho, primeiro neto, primeiro sobrinho. Meus pais são casados até hoje, né? Eu tenho um irmão, Guilherme, trabalha num grande grupo aí da indústria farmacêutica. E a minha vida, né, desde quando eu era pequeno, sempre foi uma vida muito bem aproveitada, na verdade, né? Então, os meus pais sempre com uma relação muito boa e desde pequeno, né, minha mãe ela se aposentou muito nova para cuidar da gente e o meu pai sempre foi uma inspiração porque ele sempre trabalhou muito. Eu sempre vi ele trabalhando muito, ele viajando muito, ele se dedicando muito ao trabalho. Realmente um cara apaixonado pelo trabalho. E minha mãe, né, com todo o cuidado e carinho para fazer as coisas da casa funcionar. Então, quando eu tinha, sei lá, alguma coisa em torno de uns 10 anos, minha mãe se aposentou e aí ela começou a cuidar da casa e meu pai, né, trabalhando pra caramba, gerente de vendas, gerente nacional de vendas, tal, numa grande empresa. Então eu vivi isso na minha infância, né, vendo meu pai trabalhar muito, muitas vezes ausente, porque acabava viajando, então você tem fica um pouquinho distante, mas sempre uma admiração muito grande pelo tanto que ele se dedicava e acho que isso me inspirou muito, né, no meu subconsciente de eu trilhar talvez um caminho semelhante ao dele. Então, isso aconteceu por, né, toda a minha infância. Então, a gente foi mudando de casas, indo para casas cada vez melhores. Estudei minha vida inteira em bons colégios e sempre no mesmo colégio eu estudei, né? Então, eu tenho amizades aí de muitos anos, de 18 anos estudando no mesmo colégio. Então, isso foi algo bem bacana. E acho que isso me ajudou muito a tomar as decisões que eu tomei hoje, né? As decisões que eu tomo hoje, que tomo no meu dia a dia, os meus hábitos, eles são muito gerados em função dessa minha vivência, principalmente na infância. E um outro ponto é a paixão por esporte, né? Então, desde pequeno, eu sempre fui um apaixonado por esporte, desde que eu me entendo por gente, né? Então, sempre joguei futebol quando era moleque, cheguei a fazer algumas peneiras, né? Então, já isso você teve o prazer de acompanhar já jogando futebol comigo, a aula que eu dei para você. Ficou claro porque você não seguiu na carreira de futebol, fica Então, tranquilo. e aí depois, né, lá com os meus 14 anos, eu passei numa peneira de vôlei, né? Então, eu fui federado, joguei vôlei por 2 anos, né, em alta performance, jogando com atletas que hoje jogam na seleção brasileira, só que infelizmente o meu tamanho não me ajudou a seguir e talvez eu optei por um outro caminho, né, de me dedicar à minha formação acadêmica para que isso me desse base para eu conseguir chegar onde eu cheguei hoje. Que legal. Então, o esporte ele foi algo muito presente na minha vida e que me deu muita disciplina e resiliência. E essa questão do trabalho. Então, ele complementou tudo que eu já via na minha casa, o esporte ele veio complementando para mim isso,
para que eu tivesse toda essa disciplina e que eu tivesse acostumado a suportar momentos difíceis. Legal. Porque no esporte o esporte de alto rendimento ele é muito duro, né? Ele te machuca, você treina com dor, inúmeros treinos. Então no vôlei eu treinava todo dia, né? Eu tinha 14 anos, treinava todo dia, da 1 hora da tarde até 6 horas. Então era treino técnico, tático, academia. Então era muito intenso. Os ombros, puta, sempre doíam, o joelho. Então é algo normal do esporte competitivo e você ter que lidar com isso. E aí, Legal. né, o interessante foi que eu fui aprovado num clube da prefeitura, que era o Centro Olímpico. Então fui aprovado lá e trabalhei e joguei 2 anos lá. E lá a gente foi campeão de tudo. Né? A gente ganhou os torneios estaduais, municipais, em cima dos grandes clubes, Pinheiros, Hebraica, em um clube que não tinha a condição financeira que os demais tinham. Mas era um time realmente muito bom, atletas muito dedicados, e foi uma experiência incrível, né? E eu quisesse o destino na época que eu fosse escolhido como capitão do time. Então isso foi muito legal. Então acho que desde desse início aí da minha vida, o esporte, a disciplina, a resiliência, sempre foi muito presente. Né? E você, engenheiro, você começou trabalhando com o quê? Onde você começou a sua vida profissional? A minha vida profissional, eu entrei na faculdade, né, de engenharia ambiental. Nos 2 primeiros anos eu não tinha estágio, né? Não consegui estágio nos 2 primeiros anos. E aí eu lembro na época que eu tinha R$ 1.500 que eu ganhei do meu avô, de alguém, não lembro de quem que eu tinha ganhado, ou dos meus pais, que eles falaram, ó, você tem R$ 1.500. Eu podia ou pegar esse dinheiro e tirar minha carteira de motorista, ou na época eu vi um curso de bartender. E eu falei, não, eu vou fazer o curso de bartender, que aí eu vou trabalhar, e aí depois eu pago a minha carteira de motorista. E foi isso que eu fiz, né? Então, eu fiz o curso de bartender, ia para os eventos de ônibus, né? Trabalhava em festas de casamento, festas de 15 anos, enfim, ações em lojas. E isso me deu uma renda para eu conseguir tirar minha carteira e começar a ter meu dinheiro. Então, ali foi o início de um trabalho, foi trabalhando de bartender, de garçom. Então, carregando gelo para cá, copo para lá, quebrando copo para caramba. Então, foi uma experiência muito interessante. E como eu estudava de manhã e as festas eram à tarde, à noite, eu conseguia conciliar, né? E sexta, sábado, sempre tinha festas. Então, eu trabalhava nos finais de semana, principalmente quando as pessoas estavam se divertindo. Então, esse foi o início da minha trajetória profissional. Depois, eu consegui um estágio na General Electric, na área de saúde, segurança e meio ambiente, que foi onde eu fiquei estagiando por 2 anos e foi uma baita experiência, uma mega empresa. Então, esse primeiro contato com o mundo corporativo. Esse era estágio. Esse era estágio. Fiquei lá por 2 anos. Depois desses 2 anos, eu não consegui ser efetivado nessa empresa. Eu tinha mais 2 anos de faculdade. E aí eu consegui um estágio... Não, mentira, eu tinha mais 6 meses de faculdade. Eu consegui um estágio na Andrade Gutierrez, na construtora. Legal. E aí eu mudei, fiz esse estágio mais 6 meses, e aí depois eu fui efetivado. E aí começou a minha trajetória profissional no mercado corporativo. Legal. Né? E, enfim, lá eu fiquei por uns 5 ou 6 anos na Andrade Gutierrez, trabalhando também na área de saúde, segurança, meio ambiente, áreas da qualidade... e até eu chegar no momento onde eu recebi um projeto da área de inovação tecnológica. Né? Isso era em 2010, mais ou menos 2010, e era um momento onde a empresa estava querendo inovar, estava querendo trazer coisas novas para a construção civil e aproveitar todas as oportunidades que tinham, e eu recebi esse projeto. Né? Então eu virei o dono desse projeto para uma empresa que tinha 40 obras no Brasil na época, e o meu objetivo era buscar inovações nesses mercados, nessas obras, e levar de uma para outra, além de financiamentos, de isenções fiscais e todos os benefícios que geravam a inovação tecnológica. Você tá com quantos anos aí? Aí eu tava com uns 20 anos.
né? Super novo, já tinha essa responsa, já. É. Então eu tava com Bartenders 20 começou anos. quanto? Com 18? Com 18. 18? 18 Ficou 2 anos. Era mais ou menos 20, 22, assim, eu tava na Andrade Gutierrez. E aí... Na Andrade aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, mas viajando bastante nas obras, né? Então eu visitei Rondônia, a obra de Santo Antônio, Belo Monte, estádio na época de o Mané Garrincha, o estádio de Manaus. Então, obras eu acabava visitando todas e eu tocava todo esse projeto buscando essa inovação e fazia premiações, quais eram os melhores projetos, fazia um evento anual. Então, tinha bastante coisa que eu acabava fazendo e eu gostava muito disso, né? E gerava muito resultado para a empresa. Então, eram milhões que eu conseguia de retorno financeiro levando essa cultura para as obras. Então, isso foi realmente muito legal. Foi um momento da minha carreira, assim, muito bacana. Consegui participar de alguns eventos representando a Andrade Gutierrez. E, inclusive, recebi um convite para ir para Londres para tentar fazer alguma parceria com empresas de lá. Então, foi muito legal. Que bacana. E é legal a gente ver a sua história, né? Que eu estava até conversando com um amigo esses dias, e ele trabalha em banco, né? E ele fez a seguinte pergunta para mim. Ele falou, Tiagão, cara, por onde eu começo para empreender, né? Eu ouvindo a sua história, fica muito claro que a resposta que eu dei para ele, né? Eu falei para ele, cara, você quer empreender ou você quer ter um CNPJ? Porque aparentemente são coisas muito parecidas, mas não são iguais, né? Porque empreender é uma atitude, né? Então, você pega na sua história esse momento que você teve de, pô, vou tirar a carta e faço um curso de bartender. Você estava empreendendo. Então, você se desenvolveu, cresceu, foi fazer sua faculdade. Então, eu sempre falo para as pessoas, empreender é uma atitude de desenvolvimento e crescimento. E eu falei para ele, cara, você pode continuar empreendendo no banco. Qual foi a última certificação que você tirou? Né? Qual foi o último resultado que você superou do ano passado? Como você acompanha seus números? Sua carteira vem crescendo ou não? Porque às vezes a gente fica preso naquele ambiente CLT e acredita que aquilo não tem como eu empreender. Mas empreender é mais do que eu ter um CNPJ, é uma atitude, né? E, obviamente, a história do seu pai, né, que sempre inspirou muito você. O esporte, que é um outro ponto que a gente fala que é fundamental. Se você quer empreender, tem alguma vivência com esporte, porque vai ter semelhanças na sua vida, muita semelhança. Então, assim, esporte, eu acredito que foi fundamental até para o seu desenvolvimento, ser capitão de time, essa resiliência que você tem e essa força de trabalho, né? Eu convivo com você, então é fácil agora visualizar essa energia que você tem, essa ambição de trabalho, de buscar cada vez mais. Vem do pai, né? Da história de esporte e principalmente dessa ambição de empreender desde novo, né? De ter essa visão. O seu pai era empreendedor ou não? Não. Na verdade, ele empreendia, mas não tinha um CNPJ, né? Digamos assim. Exato. Legal, bacana. E como é que veio e onde começou essa questão de você empreender com CNPJ, digamos assim? Como que surgiu modelo de franquia? Qual que foi o ponto de inflexão para você pensar em sair de um segmento de engenheiro, né? Que você tinha um outro mundo, acredito eu, frente ao que você faz hoje, né? Que empreender com um modelo de franquia. Hoje você empreende com o modelo de franquia da Prudential, né? Sim. E como que foi isso? Como que despertou isso em você? Como que foi o convite? Como que foi isso? Conta pra gente. Isso é um negócio interessante, porque as coisas elas meio que casaram, né? Então, eu já estava há alguns anos na Andrade Gutierrez e todo ano batendo minha própria meta. Legal. Então, eu peguei um projeto que ele dava no ano 5 milhões, quando eu peguei esse projeto. E quando eu saí, depois de 5 anos, ele estava entregando quase 12 milhões. Uau. E eu via que era perceptível esse resultado, né, financeiro. Por mais que para uma construtora daquele tamanho não fosse algo extremamente significativo no balanço dela, mas quem gerava isso era uma pessoa. Então, ao meu ver, eu tinha um resultado bem expressivo. E como eu tinha muita ambição, eu queria mais. Eu queria aumento, eu queria promoções. E a empresa estava passando por um momento de instabilidade, com problemas com o governo, era 2014 isso, né? Então, problemas da Lava Jato, então tinha uma série de problemas e eu não consegui dar esse passo na empresa. Passo, vamos dizer, claro, financeiro. Você queria mais. Eu queria mais e ali eu vi que eu ia demorar muito tempo. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de perder tempo. É um negócio meu que me incomoda muito quando eu
percebo que minha vida tá patinando e eu tô perdendo tempo, né? Que você fica naquele limbo, né? Que a gente comenta. Então, ali eu percebi que eu precisava de mais e aquele ambiente já não ia me proporcionar aquilo. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi mudar meu LinkedIn para ir para a área comercial, né? Não era um objetivo inicial empreender, mas eu queria ir para a área comercial. Eu estava frustrado porque eu via que eu entregava resultado, só que eu não era reconhecido financeiramente. E Na minha cabeça. de onde surgiu isso de você falar o comercial vai me trazer esse retorno do seu pai ou você fez algum estudo? O que você analisou? Eu comecei a olhar os comerciais da empresa. E eu comecei a observar, eu falei, putz, quem que ganha dinheiro? Quem que são os caras que têm mais respeito na empresa? É quem traz dinheiro. Venda. Eu posso venda. Eu posso trabalhar o quanto quiser numa área de apoio. Se eu quero ser tratado como uma pessoa de respeito, uma pessoa importante para o negócio, eu preciso estar no core. E aí a primeira estratégia minha foi, eu quero ir para a área comercial da empresa. Tentei fazer esse movimento, mas na época não era o melhor momento. Então ali eu não consegui fazer essa transição. E aí eu mudei meu LinkedIn para ir para a área comercial. Aí eu comecei a receber convites. Uma empresa X, uma empresa ali e tal. E um belo dia, um master franqueado da Prudential no LinkedIn me mandou uma mensagem. Ele estava lá no Rio, eu estava morando no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, mas eu estava morando no Rio de Janeiro há 1 ano e meio. Uma vida maravilhosa, acorda cedo, corre no aterro do Flamengo, final do dia vai jogar futebol, então joga futebol. Aquela vida maravilhosa, amo, né, o Rio nesse quesito de qualidade de vida. E esse master franqueado me mandou uma mensagem. Ó, só para dar uma pausa aqui, explicar o que é um master franqueado no modelo de franquia, tá? No segmento Prudential. O master franqueado ele tem o principal objetivo de buscar talentos na área comercial e ajudá-los com todo o know-how que ele tem de ter sido um life planner, ter sido um corretor ali de seguro, ajudar a passar esse know-how o mais rápido possível, então ajudando em treinamento, acompanhamento, em todo o processo. E a principal função dele é achar talentos como o Gustavo para que possa atuar nesse modelo, independente do segmento, tá? O Gustavo mesmo, engenheiro, né? E acabou sendo captado por um segmento totalmente diferente, que é o seguro de vida, né? Sim, exato. E aí ele me mandou uma mensagem, né? O Anderson Ariza, e ele mandou uma mensagem. E aí ele começou a falar, começamos a trocar algumas mensagens no LinkedIn. Aí falou, pô, por que você não vem aqui conhecer nosso negócio? É um negócio diferente, é um negócio interessante. E eu com aquela cabeça CLT, perguntei, mas peraí, como que é? Ele falou, não, era comercial. Eu falei, mas você pode abrir valores? Ele falou, cara, o que você ganha no mês, você vai ganhar no ano. Desculpa, o que você ganha no ano, você vai ganhar no mês. Eu já olhei e falei, tá errado esse negócio. Esse negócio não tá certo. Tem alguma coisa aí. Exato. Mostrei pra minha esposa, na época era minha namorada, minha noiva, e ela falou, ó, cuidado com isso daí, não tem segredo. Aí eu falei, não, vou lá ver. Aí ele me convidou pra um dia pra eu conhecer como que era o modelo e tal. Isso era lá perto do centro do Rio, lá perto da Igreja da Candelária. Fui, me perdi, uma puta chuva, mas fui. Cheguei lá. E aí, quando eu entendi o negócio, me deu um estalo que eu falei, opa, isso daqui parece ser interessante. O que foi esse estalo? O que foi esse ponto de inflexão? O que você lembra na época que você falou assim, meu, isso foi o diferencial? O primeiro ponto era o quê? O que me fez tomar a atitude foi a minha frustração onde eu estava. Sim. Né? A frustração, o medo de ficar naquela situação. E ali eu já tinha decidido que eu queria mudar. Mas o que fazer eu ainda não sabia. Quando eu sentei e entendi o que era o modelo de franquia da Prudential, eu olhei e falei, pô, eu nunca vendi uma caneta na minha vida. Mas eu tenho vontade. Eu preciso achar alguém que me ensine a vender. Que o trabalho, eu estou disposto a fazer o que me falarem para fazer. Só que eu preciso de alguém que me ensine o que eu preciso fazer. E aí, né, Deus coloca a mão dele, abre as portas que precisa abrir. E aí ali eu encontrei exatamente um modelo bem estruturado, um modelo organizado, um modelo que poderia me levar a esse sucesso se eu colocasse a minha energia. Perfeito. E aí eu fui, né, me aproximando desse master franqueado, fiz o processo e aí eu comecei a me apaixonar pelo negócio e aí eu queria começar o quanto antes. Só para fazer um ponto aqui, né? Então, nitidamente, se você tem o objetivo de empreender,
Que se você, na verdade, se você já é empreendedor, tá? Independente de ter um CNPJ, e você quer fazer, de repente, uma mudança drástica, eu sempre falo que o modelo de franquia é um dos modelos mais inteligentes para você começar a empreender com o CNPJ, tá? O Gustavo, nitidamente, sempre foi empreendedor, independente de ter um CNPJ ou não. E você vê, ele saiu de um segmento que ele era engenheiro para trabalhar com vendas, né? E vendas, nitidamente, a gente que está nisso há muitos anos, né? Eu estou aí já, mais de 20 anos trabalhando com vendas, a gente sabe que vendas requer muito estudo, né? Não é só falar, eu sei algumas técnicas, não. Hoje venda requer conhecer muito pessoa, requer estudo diário, porque as pessoas mudam, o mercado muda. Então você tem que estar se dedicando muito, muito a isso. E o modelo de franquia, ele te traz tudo isso, né? Então, se a gente pegar um modelo de franquia que a Prudential entrega hoje, é uma empresa de mais de 145 anos com um modelo validado. Então, é inquestionável. Então, se você já tem essa vontade de empreender, um modelo de franquia, né? Estou usando o exemplo do Prudential, mas existem milhares, é um dos modelos mais interessantes e inteligentes para você ganhar tempo no seu CNPJ, né? Se você já tem esse perfil de empreendedor. E se você não tem, saiba e fique feliz, porque empreendedorismo se aprende. Né? Não é algo que você nasce empreendedor, você desenvolve isso, então você consegue aprender. Então hoje eu não sou empreendedor, mas eu quero ser. Tiago, o que eu faço? Começa a estudar, começa a se dedicar, né? Participar de mentorias, buscar profissionais que te espelham, que possam te trazer esse know-how, que tenham esse conhecimento para te passar. Então, acho que é isso que é importante, né? Você saiu de um segmento, veio para um modelo e falou, cara, se eu executar toda a energia que eu tenho, tudo aqui, a chance de dar certo é muito grande. Exato. E aí, nesse momento, né, eu já estava com a ideia comprada de fazer essa mudança, mas chegou no momento crucial ali, eu estava 1 ano e meio no Rio, na época, em 2015, eu comecei o processo em 2014, então eu fiquei quase 1 ano nesse processo namorando, não é coisa do dia para noite, então eu fiquei quase 1 ano nesse processo, passando, entendendo, estudando, analisando meu mercado, analisando quem seriam as pessoas, como que eu iria desenvolver essa franquia, até eu tomar a decisão. Quando eu estava muito próximo dessa tomada de decisão, na época, em 2015, todas as reuniões eram presenciais. A gente não tinha reunião online. Então, todo o modelo da franquia ele era pautado na reunião presencial. E aí, o master franqueado virou para mim e falou, Gustavo, um ponto importante agora. A gente montou seu mercado, tudo, mas 80% das pessoas que você conhece estão em São Paulo. E 20% está aqui no Rio. Você tem alguma coisa que te segure no Rio? Eu falei, esse é um ponto. Pela minha análise, se você puder me recomendar ou me passar para alguém de São Paulo, eu fico mais confortável, que minha família está lá, eu tenho casa lá, eu vou conseguir desenvolver meu negócio melhor lá. E aí, ele me direcionou, e aí eu fui encaminhado para um outro master franqueado que me deu todo o suporte. E aí eu fiz toda essa transição, voltei para São Paulo, minha esposa também pediu as contas lá no Rio, a gente voltou, ela achou um emprego aqui, e aí a gente voltou a construir toda a nossa vida em São Paulo. Então, esses entraves foram acontecendo ao longo do caminho, e o quanto que eu estava disposto a encarar esse desafio. Né? E aí foi quando eu comecei. Né? Comecei em 2015, em maio de 2015. Agora conta pra gente aquela facilidade que é empreender, né? Como é que foi aquele início maravilhoso? Porque você imagina, você foi convidado, você ficou 1 ano de tomada de decisão. Entre preparação, estudo, dedicação, até tomar a decisão, mudar de estado novamente, né? Voltar para onde era o seu mercado, graças à sensibilidade do profissional ali que te direcionou para o lugar certo. E aí você começou todo aquele processo que a gente sabe de aprendizado, né? Você já com uma baita bagagem de viagens nível Brasil, um engenheiro de sucesso, de repente ter que começar de novo. A gente fala quando a gente começa a empreender, é como se a gente voltasse a ser estagiário de novo, né? Exato. E aí é onde a gente fala para os profissionais que mudam, né? Que a humildade nesse momento tem que ser fundamental. Se você não tiver o mindset de empreendedor, literalmente, entender que você vai precisar ser humilde, de pegar toda aquela sua bagagem, respirar muito fundo e falar, meu, aqui eu vou precisar aprender tudo de novo, fica mais difícil ainda, né? Exato. Não que não vai dar certo, mas vai levar muito tempo. Exato. E agora conta para nós, como é que foi esse início em vendas? Um engenheiro de sucesso, viajando no Brasil com projetos milionários, de repente tendo que fazer uma venda
one on one, né? É. Uma venda 1 a 1 ali na pessoa física. Como que foi isso pra você? Cara, foi difícil pra caramba. Foi muita treta. Eu tava pensando esses dias, eu falo, puta, se eu tivesse que hoje recomeçar, passar por tudo que eu passei, passaria? Passaria. Mas eu sei a energia que eu teria que colocar. Porque vale muito a pena. Sim. Mas foi, assim, dedicação total, vivência total e uma confiança nas pessoas que estavam me orientando. Sim. Então eu tive que simplesmente escutar aquilo que eles falavam e executar. Então, o meu início, eu não sou de família que tem uma renda muito alta, um mercado de alta renda. Não, eu conhecia as pessoas que eu jogava futebol, as pessoas do trabalho, as pessoas que estudaram comigo, as pessoas da faculdade. Essas eram as pessoas que se relacionavam comigo sem vínculo comercial nenhum. Eu não tinha carteira de clientes, eu nunca tinha vendido nada. Então, um belo dia, eu chegar para essas pessoas e falar, ó, agora eu tô vendendo isso, me escuta. Eu tomei muita rejeição, eu tomei muito não, eu tomei muito... as pessoas sumiam, não me respondiam, me bloqueava no celular. Era isso. Vida de vendedor. É isso, vida de vendedor e era bater pasta. Era bater pasta, era pegar o carro e rodar. Na época eu usava o carro da Ju, da minha esposa, peguei o carro dela para rodar, né? A gente comprou outro carro para ela, mas eu peguei o carro dela para rodar e isso foi o meu começo. Bater lata e gastar sola de sapato e tomar não em todos os lugares de São Paulo. De Diadema, a Zona Leste, a interior, São José dos Campos e rodar. Então esse era o meu trabalho. Era multa pra caramba, porque o desatento acabava passando no monte de radar, era pneu que furava, e você tem que trocar de terno, era chuva, era você ficar preso na enchente, era isso. Então a dinâmica, o dia a dia do presencial em 2015, para vender seguro de vida de uma seguradora que ainda não era tão conhecida como é hoje, era uma selva, era guerra. E nem Então, só como seguradora, né? O seguro em si, né? Gu? exato. Porque o seguro em si, ele tem... infelizmente, né, a gente percebe muito no nosso mercado que existe ainda um preconceito em relação a ter um seguro, né? E é engraçado que a gente não tem essa aversão a outros tipos de produtos, né? Então, a gente faz seguro do carro, telefone, casa, tudo, e às vezes o seguro de vida as pessoas ficam, devo fazer, vou pensar, vou falar com a esposa, deixa eu definir. Mas a gente entende que no nosso mercado a maior dificuldade é que ele sempre foi muito mal comercializado, né? Sim. As pessoas sempre entendiam o seguro como uma troca de favor. E quando você consegue entender, né, e quantificar o seu risco, que eu acho que a maior dificuldade que a gente tem no mercado é a quantificação de risco, né? Porque quando a gente faz um seguro de um carro, a gente, quanto vale seu carro? 100 mil. É rápido fazer o seguro. Agora, quanto que vale a vida do Gustavo hoje? Né? Pai, né, da Mari, coisa mais linda do mundo, esposo da Ju, filho, né, com uma empresa, quanto que vale a sua vida? Então, quando a gente consegue, nós como profissionais especialistas nesse segmento, a gente consegue quantificar a vida do nosso cliente, das pessoas, fica muito mais fácil para a gente poder pensar no seguro. Por isso que eu sempre falo, seguro é um tipo de... seguro de vida, principalmente, tem que ser com especialista. Sim. Não dá para fazer com qualquer tipo de pessoa. E aí em 2015, que, né, as pessoas ainda tinham muito mais aversão a isso, porque eu acredito que você também sentiu isso no nosso mercado, pós-pandemia mudou muito esse cenário. Sim. Porque acho que as pessoas criaram um nível de sensibilidade, né, de arrisco muito maior do que tinha, né? Então essa época a gente viveu junto, a gente passou muito junto sobre tudo isso daí. E como é que foi nessa época, principalmente, que as pessoas ficam muito curiosas dentro do nosso trabalho, é o apoio familiar, né? Eu conheço a Ju, né, bastante, você não tinha a Mari ainda, né? Uhum. Mas como é que foi essa relação? Como é que a Ju te apoiou nesse processo? Como é que foi? Porque era difícil. A gente sabe que as pessoas que estão próximas, nós que somos de vendas, a gente sabe que as pessoas que estão próximas a nós, as pessoas que mais sentem. Tanto no ônus, sim, quanto no bônus. Sim. E como é que foi esse momento? Olha, a Ju, eu acho que ela viu alguma coisa em mim que nem eu via, né? Vamos partir desse princípio. Ela Certeza, viu, Ju? Olha que depoimento, hein? Ela enxergou alguma coisa em mim ali que ela me apoiava demais. Ela via algum potencial ali. Eu sou um pouco mais novo que ela via algum potencial e ela me apoiava demais. Pra vocês terem ideia, o carro era dela, não era meu, né? Então, ela me dava muito suporte para tudo, né? Me recomendava pessoas, me dava suporte quando eu voltava para casa.
Às vezes, né, quando tinha uma viagem ou outra, ela ficava chateada porque eu não podia confirmar nada, porque eu não sabia como ia ser minha agenda. Mas ela apoiou no momento que eu comecei, foi essencial. Essencial para que as coisas realmente pegassem tração e ela ia acompanhando todo esse desenvolvimento. Então, nesse caso, ela foi e ainda é, né, essencial nesse processo de construção, né? A construção que a gente faz hoje não é minha, é nossa. Então, se quanto mais sucesso eu tiver, mais sucesso ela tem. Quanto mais sucesso ela tiver, mais sucesso eu tenho. E essa é a principal dificuldade, é o principal desafio, né? A gente conseguir ir construindo a família junto, né? Que não é um negócio simples, mas vale a pena. Vale a pena, né? Você tem uma relação muito próxima, muito intensa. Então isso vai aproximando e nos altos e baixos, que a gente sabe que tem, as coisas vão se encaixando. Mas ela apoiou demais. Ela apoiou demais, principalmente nesse começo. Agora, uma coisa que as pessoas estão assistindo, com certeza estão curiosas. Realmente, empreendendo com esse modelo de franquia que você atua hoje, dá para ganhar o que você ganhava num ano, num mês? Dá muito mais. Dá muito mais. Dá muito mais. Olha... Por isso que as pessoas olham os desafios, né? Mas sempre tem o bônus de tudo isso, né? O modelo de prudência que a gente fala, que é o modelo, né? O quanto você não tem limite de ganho, né? Daí você fica meio perdido até, porque tudo na vida parece que tem um limite, né? Só que como não tem limite de ganho? E realmente a gente encontra no nosso segmento profissionais que ganham mais do que presidente de multinacionais. Sim. Presidente, tá? Não tô falando do vice, tô falando do presidente. Eu acredito que até da própria instituição os life planners ganham mais do que o próprio presidente. Sim. Então, vendas têm esse poder, né? Então, obviamente tem todo esse ônus, né? Esse trabalho, essa construção, mas tem um bônus incrível também financeiro, né? Então, se você é uma pessoa que tem ambição financeira, principalmente, porque para tolerar tudo isso tem que ter ambição financeira. Se você se contentar com o mínimo ali, fuja desse mercado. Porque a concorrência é grande, você trabalha com profissionais de altíssimo nível, né? A gente tenta selecionar sempre os melhores dos melhores, e você tá nessa concorrência não é fácil, né? Agora eu queria que você também dividisse o bônus de tudo isso, né? Você teve ali o início, né? Um ano ali de bastante dificuldade, mas quais foram os reconhecimentos que você teve na Prudente? Quais foram os reconhecimentos que mais te marcaram? E quais foram todos, ano a ano, assim, quais que foram, porque é PTC que chama, né? Quais foram os PTC que você viajou, como é que foi? Olha, desde o começo foi tudo muito suado, né? Eu tive que trabalhar bastante, né? Eu acabei engordando 20 quilos nesse processo, era uma dedicação total, que foi um preço que eu paguei principalmente nos meus 2 primeiros anos. Só que o resultado ele sempre veio. Então é mais fácil você passar por todas essas dificuldades quando você está vendo o resultado vindo, e resultado financeiro mesmo. E depois do resultado financeiro vem os reconhecimentos. Né? Então, desde que eu comecei, no meu primeiro ano, eu já me classifiquei como top 50 do Brasil no meu primeiro ano. Eu tinha, 8 meses de venda, eu fiquei no top 50. E nunca tinha vendido. Nunca tinha vendido nada. Nunca tinha vendido nada. É um modelo que funciona, é um modelo que te permite erros. Erros que eu digo, erros de venda, né? Erros de técnicas de vendas, né? Então, às vezes, você não tem um timing certo, um rapport tão bem apurado, um feeling tão bom, perguntas tão inteligentes, mas o modelo ele te permite ter resultado mesmo assim. Então, para quem está começando, ele funciona. Ele funciona. Então, logo no primeiro ano, me classifiquei no top 50. Segundo ano, também me classifiquei como melhores do Brasil. O top 50 te levou para onde? Qual foi a PTC nesse ano? O primeiro ano foi Las Vegas. Las Vegas. Né? Então, e você foi com a família, com a Ju na época, né? Fui com a família, exato. Fui com a Ju para Las Vegas. No ano seguinte, me classifiquei de novo, fui para Dubai. Aí, depois, eu optei por me tornar um Master franqueado. Perfeito. Né? Então, fiquei 5 anos como Master franqueado. Fui para mais 2 convenções como Master franqueado. Fui para o Havaí, fui para Chicago. E aí, depois, optei por voltar a tocar minha corretora. E aí, já me classifiquei para a convenção de Sydney e de Las Vegas, que tiveram, que eu também estive entre os melhores. Que legal. Então, foram 6 classificações nesses 8, 9 anos, né? 8 anos
de franqueado. Só para vocês entenderem, né, é um ranking hoje aproximadamente são uns 1.600 profissionais. E basicamente ali 380, 390, de acordo com o ano, que se classificam para essa convenção. Sempre foi internacional, acho que pandemia só que teve uma nacional, né? Mas sempre internacional. E a gente fala que é um reconhecimento para a família, né? Não é um reconhecimento só para nós, né? É um reconhecimento que nem você falou, todo esforço, dedicação, empenho, visão que a Ju teve em você foi fundamental, né? Então esse reconhecimento é muito para ela, né? Então existe um palco, sobe, recebimento de placa. Então a gente fala que também empreender tem muito disso, né? Você tem que gostar de Sim. palco, você tem que gostar de ser premiado, de ser reconhecido. E se você não gosta, tá tudo bem, não tem certo e errado, mas é só para você tentar se enquadrar o máximo possível, né, no que é um modelo de franquia, um modelo de sucesso que dá muito certo. Sim. Né? Gu, e em relação a hoje, atualmente, né? Como é que tá hoje a sua corretora? O que você deslumbra aí para os próximos 5 anos? Que pô, você está empreendendo com o modelo há 8 anos, né? Eu estimo que você quer ficar por muitos anos, né? Sim. E hoje o que você busca? Qual que é o seu, né, seu principal desafio, a sua principal meta hoje em relação ao negócio? Olha, hoje a minha principal meta é eu conseguir fazer o meu resultado multiplicar por 10, né? Então, hoje, em média, eu tenho uma venda anual de 1 milhão, 1 milhão e 200 de prêmio anualizado, né? Que são os prêmios que os clientes pagam ao longo de um ano. O meu objetivo pessoal é eu conseguir chegar em 10 milhões. E isso me traz muitos gatilhos de como que eu vou fazer isso, porque ninguém nunca fez isso na história, né? Esse resultado. Confesso que eu não tenho o caminho ainda, eu tô curioso para ver como que vai ser esse processo, então eu já tô aí há alguns meses, há um ano aí já pensando, pô, como que eu vou fazer isso, como que eu vou desenvolver minha técnica, o meu networking para eu conseguir chegar nesse objetivo. Então esse é um objetivo financeiro de resultado, né? Mas além disso, um ponto que para mim é super importante hoje eu tenho aproximadamente 900 clientes. É que esses clientes tenham a melhor experiência possível comigo. Que eles saibam o que eles têm, o porquê que eles têm, se está fazendo sentido, se eles estão construindo um seguro vitalício, se está atendendo aquilo que é importante para eles, se eles estão sentindo que a minha empresa está próxima deles. Então, hoje, o meu principal objetivo tem sido tentar encantar um pouco mais, tentar encantar ainda mais todos os clientes, para que eles consigam ver realmente essa diferença. Porque, como você falou, o mercado é completamente concorrido, com profissionais de altíssimo nível. Então, uma vez que eu não consiga fazer isso é um risco para o meu negócio. Então, eu entendo que todo mundo quer ser bem tratado, todo mundo quer ter uma resposta rápida, uma resposta correta, uma menor quantidade de erros possíveis. Então, o meu objetivo financeiro de resultados é eu multiplicar vezes 10, mas eu ter clientes cada vez mais fiéis, clientes cada vez mais felizes com o trabalho que eu tenho feito. Né? Lógico que a gente não agrada todo mundo o tempo todo, mas a ideia é que eu consiga atender da melhor maneira possível todos esses clientes. Então, para o negócio hoje são esses 10 milhões. Exato, 10 milhões. 10 milhões. Até para contextualizar, né, você que de repente não se familiariza com os termos, né? Quando a gente fala de seguro, basicamente hoje no mercado existe 3 tipos de seguro, né? Que é o seguro de é um temporário curto, de prazo curto, né? Que ele tem renovações anuais, que é comercializado basicamente por bancos, né? Então, a gente não atua com esse tipo de seguro. Tem o seguro de temporário de prazo definido, né? Então, vou usar eu como exemplo. Eu tenho filho, quero fazer um seguro para proteger a educação dele por até os 20 anos, 21 anos de idade, que é um seguro temporário. E ele mencionou o seguro vitalício, que a gente fala que é o filé mignon do mercado, né? Que é a melhor apólice que existe, que é o que você tem a opção de definir um prazo de pagamento, e você quita essa apólice e você tem um seguro para sempre, até o fim da sua vida. Você define o prazo de pagamento e caso futuramente você queira, a seguradora pode recomprar esse risco de você e todo o valor que você investiu você pode ter de volta, né? Se chegar algum momento que você entenda que você não precisa mais do seguro. Então, basicamente, só para
para contextualizar. Dentro dessa meta aí, Gu, de 10 milhões, né, obviamente vai ter que se desenvolver muito, né? Sim, E com certeza, com 900 clientes, você já pagou o benefício, sim. né? Tem algum caso assim que você recorda, que você fala assim, olha, esse caso chamou atenção? Olha, tem alguns. Porque a missão nossa é essa, né? É, Pagar é, benefício, é. né? Tem alguns. Um que foi muito marcante foi um dos primeiros benefícios. Não sei se exatamente foi o primeiro, mas foi um dos primeiros benefícios que foi de um cliente que ele chegou a trabalhar comigo quando eu virei master franqueado. Então, para você ter uma ideia, eu fiz o seguro dele, a gente trabalhava junto na Andrade Gutierrez, ele era de uma consultoria, e eu via que ele tinha perfil, né? E quando eu me tornei master franqueado, eu convidei ele e ele comprou uma franquia na época. Sim. E só que antes de comprar essa franquia, ele já tinha tido um câncer. E ele tinha acabado de pedir as contas para empreender. Então esse seguro ajudou ele a manter a empresa naquela ocasião. E aí depois de um tempo ele veio trabalhar comigo, né? Hoje ele tem um negócio, é empreendedor, num outro segmento. Mas isso me pegou muito porque eu fiz um seguro lá atrás, ele quis cancelar 2 vezes. E foi o câncer do quê? Foi um câncer... Putz, foi um câncer de... Não precisa falar o nome para preservar ele, né? Mas... Não, foi um câncer de testículo. Testículo? E um câncer agressivo, um câncer raro. E aí ele já tinha pedido antes do câncer para cancelar 2 vezes o seguro. E eu fui lá, conversei com ele e falei, não, mantém, vamos tentar reduzir aqui, reduzir ali. E ele manteve. Sim. E depois foi pago. Então isso acho que foi um... Qual o valor do benefício? Putz, na época ele tinha um seguro de 400 mil, aí depois eu reduzi um pouco, quando ele pediu que ele teve um problema financeiro, ele recebeu algo em torno de uns 200 mil. Então na época ajudou muito. Pô, né? 200 mil. Então esse foi um dos casos. E um outro recente foi um cliente meu, médico. Hoje eu trabalho muito com médicos. Legal. Eu ia te perguntar isso sobre a sua especialidade. Hoje, a sua maior carteira hoje é médicos. Médicos e empresários. Médicos e empresários. Sua especialidade hoje. Exato, exato. Perfeito. Então, médico hoje tem sido 80% dos meus clientes. Legal. E aí eu fechei um seguro com um médico do sul do Pará, né? Foi super difícil de eu conseguir encontrar ele e tal. Fui na UPA, lá na unidade de saúde, ele estava lá, conversamos rapidinho. E aí acabei fazendo o seguro dele. Eu fiz o seguro dele, deu 1 semana, ele foi andar de jet ski com os amigos, ele caiu. Tava na garupa, caiu e fraturou a coluna. Fraturou a L5. Uau. Não teve uma invalidez nem nada, poderia ter acontecido. Só que para voltar, né, para a coluna se recuperar, ele precisa ficar em repouso. E um médico hoje, por mais que seja plantonista, num volume alto de atendimentos, né, de plantões, ele vai receber aí por mês 30, 40 mil. E ele precisou ficar 30 dias em repouso por conta do acidente. Ele recebeu 50 mil reais por conta da quebra de osso. Foi 1 semana. Ele pagou um prêmio e aconteceu o acidente. Então isso daí foi algo que me marcou muito também, porque na hora que acontece o acidente, sim, eu sou sempre a primeira pessoa que recebe a ligação. Sim. Né? Então, esses casos foram muito marcantes para mim. E um último foi de um caso que eu não consegui conscientizar a pessoa. Foi um amigo que eu sentei, eu apresentei para ele e para a esposa na época. E um belo dia, era 4, 5 horas da manhã, a esposa dele me liga perguntando se ele tinha feito seguro. E eu falei não. Porque ela saiu para trabalhar, depois quando ela voltou para casa à noite, ele estava no chão, falecido por conta de uma morte súbita ou de um infarto, tinha ido pedalar, voltou do pedal, à tarde, ela foi chegar à noite do trabalho, ele estava caído na sala. Então, eles não tinham filhos, mas ele tinha sobrinhas que ele gostava muito, ele queria muito pagar a educação delas. E ele não fez. Né? Quando eu fui lá, eu apresentei da mesma maneira que eu apresentava para todo mundo, mas no momento ele não entendeu que isso daí era importante. E faleceu do dia para a noite, não tinha absolutamente nada. Jovem, tinha 30 e poucos anos. Então... esse foi um caso, né, que ele não contratou. E poderia ter ajudado demais. Depois ela me falou, puta, se tivesse esse seguro,
teria dado um conforto para a família dele, para sobrinhas, muito menos dor de cabeça nos processos de transferência de bens. Sim. Então isso aí foi um caso também que para mim foi muito marcante mesmo. A gente até teve um caso na nossa unidade, né? Recente agora, tem 15 dias, né? Um cliente que ele... aí é onde a gente fala muito da importância de você ter um especialista, fazer uma policy da forma mais correta possível, com análise de saúde antecipada, ter muito cuidado. Que um jovem de 33 anos, empresário, filhinho de 2 anos, a esposa não trabalha, e ele preencheu a proposta de seguro numa segunda-feira. Na quarta-feira a pólice já havia sido emitida, um prêmio de 1 milhão. E no sábado para o domingo ele teve um AVC hemorrágico e veio a falecer. Então, assim, num espaço de pouquíssimo tempo, um jovem de 33 anos, nem imagina, mas ele tinha um carinho muito grande pela família, principalmente pela filha, e ele entendia muito da responsabilidade dele. Então, isso foi um ponto muito... que é a nossa principal missão, né? Aumentar esse nível de consciência e que as pessoas possam entender, né, a importância do seguro e o quanto ela pode cuidar de quem fica, né? Então... e a gente já honrou o pagamento. Então o Life Planner, que é o Pedro Ferraz, ele já teve a oportunidade de falar com a viúva, né? E ela falou que, um relato dela que foi bem emocionante, que ela falou que ele era muito trabalhador, e ele falou que só ia partir dessa vida quando deixasse a família milionária. E infelizmente, né, foi através da apólice de seguro, né? Porque é um prêmio de 1 milhão. Então ele deixou o filho e a esposa milionário. Mas a gente fala que o profissional seguro, né, no final ele acaba sendo um anjo, né, de ter chegado naquela família, de ter conseguido conscientizar o pai, né, o pilar financeiro, ter tido a coragem de tomar a decisão de cuidar da família dele, né, que eu acho que devia ser básico isso, né, mas às vezes as pessoas fogem da responsabilidade, achando que dá um jeito. E foi um case nosso também bem impactante aí, recente, tá? Então fica esse momento aí de conscientização, de reflexão para você que tá nos assistindo aí. Brigadão. Porra, top demais o papo. Dá pra gente ficar mais, hein? Dá pra gente gravar mais aí, que deve ter muito mais conteúdo pra gente conversar sobre isso aí. Eu queria que você desse o que você pudesse falar para as pessoas que estão com esse objetivo de empreender, né? Mas empreender com o CNPJ que eu falo, né? Porque, como eu disse, se você é empreendedor, você pode estar empreendendo como CLT também, não muda. Isso não muda, né? Mas quem quer empreender com CNPJ, quem está buscando um modelo de franquia, por toda a sua experiência, qual que é a mensagem que você pode deixar para essas pessoas, né? Para que possa inspirar aquela pessoa que está pensando em criar coragem para isso. O que você pode falar para ela, para que ela ajude a tomar essa decisão? O que você gostaria que tivessem falado para você? Olha, há 9 anos atrás? Olha, uma mensagem para quem quer empreender, para quem quer dar esse passo, né, para uma mudança de vida, porque com certeza vai ser uma mudança de vida. Trabalhe com muita disciplina, tenha consistência nos seus hábitos e tenha persistência naquilo que você está fazendo. Se você conseguir fazer isso, e você vai conseguir se você quiser, o resultado ele vai vir. E você vai mudar de vida com certeza. Então, 3 palavras para essa pessoa: persistência, consistência e disciplina. Com isso, não tem como dar errado. É impossível. E cerque-se sempre de pessoas boas. Aquela máxima realmente funciona. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Avalia quem são essas pessoas. Quem são os seus amigos, quem são essas pessoas mais próximas, quais são os hábitos dessas pessoas, porque isso vai refletir em você. Se você estiver perto de pessoas que têm bons hábitos, que cuidam da saúde, que cuidam da família e que se dedicam para o trabalho, não tem como você ir por outro caminho. As coisas vão acontecer também. Tá? Então, essa seria
uma dica aí para quem quer empreender. Uau! Então, É isso, é sobre isso. E agora a mensagem do Gustavo, né? Gustavo Redondo. Se tivesse que deixar a mensagem pro mundo aí, qual que é a sua mensagem, assim, do que pulsa no seu coração? Que você fala assim, olha, eu gostaria que todas as pessoas soubessem disso. Fosse sua última mensagem, que fosse ficar estampada em um lugar que todo mundo vai ler. Olha, E todo mundo vai lembrar do Gustavo. Qual que seria a mensagem? me veio uma frase que alguns amigos eles até brincam comigo, que foi numa das minhas primeiras entrevistas de emprego que surgiram algumas frases. E é uma frase que para mim, ela ficava estampada na biblioteca da minha faculdade, que é do Henry Ford, que é simplesmente: existem mais pessoas que desistem do que fracassam. Se você não desistir, as coisas vão acontecer. E eu não estou falando de trabalho só. Se você não desistir, as coisas acontecem, seja na família, seja na saúde, seja no financeiro, seja em qualquer âmbito da sua vida. Existem mais pessoas que desistem do que fracassam. Então, persiste. Uau, é isso. Obrigado. É nóis. É isso. Pessoal, mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você é médico, né, precisa fazer um seguro, Gustavão aqui vai ter um contato, o link aí, tudo para você conhecê-lo. Né? Eu sou mais da parte de profissionais. Se você tem o objetivo de empreender, se você tá com eu quero ter o meu CNPJ, eu quero construir algo pessoal, né? Ter algo para você, pode me contatar também. Quero me deixar à disposição aí para te ajudar nessa empreitada, nessa caminhada, que hoje a maior especialidade minha é realmente ajudar e desenvolver esses profissionais a ter sucesso. Obrigado por mais um episódio e nos vemos em outro momento. Abração, até mais.